A paz de Cristo, queridos. Mais uma vez nós estamos aqui para iniciarmos mais um trimestre de Escola Bíblica Dominical. Eu sou o professor Márcio Mainardes, sou evangelista, professor de História, também bacharel em Teologia, e estou aqui para trazer até você alguns conceitos a respeito das revistas da CPAD, primeiro trimestre de 2019. E nós estamos estudando agora a respeito de batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Se você está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo e inscreva-se neste canal, deixe aí o seu joinha, comente os nossos vídeos, isto é muito importante para nós. A lição de número 1 traz o título Batalha Espiritual. A realidade não pode ser subestimada. Nosso texto áureo está em Mateus 26:41, que diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A verdade prática diz o seguinte: a batalha espiritual é uma realidade bíblica que consiste na luta contínua da igreja contra o reino das trevas. A leitura bíblica em classe está na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, os versículos 5 ao 9, e eu destaco aqui o versículo de número 8, onde diz: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Para nós iniciarmos falando a respeito deste tema, eu trago aqui um texto bíblico que está em Hebreus 11, versículo 3, que diz: Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Primeira parte deste versículo. Eu prefiro esta versão, que ela diz os mundos no plural e não o universo. E quando nós nos perguntamos, mas quantos mundos existem? A resposta é muito simples. Existem dois mundos. É por isso que o autor aos Hebreus diz que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Ele está se referindo ao mundo físico e ao mundo espiritual. Queira você ou não, acredite você ou não, existem dois mundos, o físico e o espiritual. E o mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo físico. Não quer dizer que algo, por ser invisível, seja menos real do que algo visível. E na própria palavra de Deus, nós encontramos este conceito. Quando vamos para 2 aos Coríntios, capítulo 4, e o versículo 18, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O apóstolo está dizendo que aquilo que nós não vemos são coisas invisíveis, porém reais e eternas. E as coisas que nós vemos, que damos tanto ênfase, são coisas temporais. Então este é um conceito que nós precisamos analisar. A Bíblia, ela deixa claro a existência do mundo espiritual, que é tão real
quanto o mundo físico, como eu já disse. Sendo, porém, mais importante do que o mundo físico, porque as coisas espirituais, elas não têm tempo. As coisas materiais, elas perduram por um determinado tempo. As coisas invisíveis, espirituais, elas não têm tempo, são atemporais. E neste âmbito espiritual existe uma guerra entre a igreja, que é a agência do reino, que representa o reino de Deus, e o reino das trevas, que é liderado por Satanás. É incrível, queridos, nos dias que nós estamos vivendo, o quanto os crentes são céticos. Pessoas que participam de comunidades evangélicas, que tocam os seus instrumentos nas suas igrejas, que até pregam a palavra, que cantam, são pessoas céticas, que não acreditam no mundo espiritual. Como que eu sei disso? O fato da vida que essas pessoas levam prova que elas não creem que existe um mundo espiritual. A maneira como as pessoas lidam com as coisas de Deus hoje, de maneira superficial, de maneira banal, prova que essas pessoas não creem no mundo invisível, nas coisas espirituais. É por isso que este tema é tão importante no tempo em que nós estamos vivendo, num tempo de crise espiritual, num tempo em que as pessoas só creem naquilo que é material, naquilo que é palpável, naquilo que elas podem pegar, tocar. Neste tempo, nós adentramos agora este ano de 2019 com este tema profundo que é a guerra espiritual que nos cerca. Pior do que perder algumas batalhas é estar numa guerra e nem saber que está na guerra. Muitos cristãos, muitos que se dizem salvos, levam a vida como se estivessem vivendo uma eterna férias, como se estivessem num paraíso, curtindo. Não sabem que estão inseridos em uma guerra espiritual. E quem está em guerra, ele não se comporta de qualquer maneira, ele não age de qualquer maneira, mas ele se arma, se prepara para a guerra. Então o tema desse trimestre é um tema que vai dar muita polêmica, porém é necessário, é o tema batalha espiritual. Enfim, o que é batalha espiritual? Batalha espiritual é a oposição dos salvos à ação maligna que dissemina pecado, trevas e destruição aos homens. A igreja combate estes demônios utilizando a proclamação do Evangelho, a oração e o poder da palavra. Então veja que é uma batalha espiritual e as armas que a igreja utiliza é a proclamação do Evangelho, é a oração e o poder da palavra. Então este é o tema desse trimestre, que é a batalha espiritual. Eu preferia usar o termo guerra espiritual. Por quê? Para diferenciar um pouco do movimento neopentecostal que existe, chamado de batalha espiritual. Então, a partir dos anos 60, surgiu o movimento batalha espiritual, que trouxe alguns exageros, fazendo deste tema uma heresia. Os conceitos que foram formados dentro do movimento de batalha espiritual foram, alguns deles, o mapeamento espiritual, a maldição hereditária e também, entre aspas, crentes endemoniados. Então este movimento ele surgiu de forma extravagante a partir dos anos 60, porém, segundo alguns estudiosos, já nos anos 1920, nesta década, na China,
um missionário inglês começou já a utilizar esses conceitos, porém, somente na década de 60 eles foram espalhados pelo mundo, vindo dos Estados Unidos da América. Então nós vemos que os exageros em cima deste tema batalha espiritual trouxe algumas heresias, como mapeamento espiritual, maldição hereditária, crentes endemoniados, entre outros. Agora, um detalhe muito importante aqui, ó, o que é uma heresia? Porque a nossa lição, ela tem a preocupação em desconstruir estas heresias, e é uma preocupação válida. Porém, nós precisamos ter muito cuidado. O que é uma heresia? Heresia, se você for buscar no dicionário aí, é pensamento diferente dentro de um sistema ou uma religião, é um contrassenso, é uma oposição aos dogmas que creem esta religião. Mas como é formada uma heresia? Uma heresia é uma mistura de verdades e mentiras. Não pode ser uma heresia só formada de mentiras, pois senão ela não sobreviveria. Então uma heresia, ela se sustenta por causa da mistura. Não é só mentiras, não é só falsidade, não é só fake. Há verdades. E quando se mistura isso, essas verdades que há dentro de uma heresia faz com que ela seja aceita. Então é preciso ter muito cuidado, porque ao desconstruir uma heresia é necessário separar a verdade da mentira. Professor Márcio, por que está dizendo isto agora? É porque há uma preocupação clara na nossa lição com esses exageros, porém faltou separar aí, tirar essas verdades que há no meio dessas heresias para a gente construir adequadamente esta doutrina. Então, queridos, como vocês que me acompanham já há um certo tempo sabem, eu não sigo cegamente os dogmas de uma denominação, tanto é que o canal aqui é independente. Por exemplo, eu não acredito em maldição hereditária, assim como não acredito em pecado original. Maldição não pode ser herdada, pecado também não pode ser herdado. Todavia, há mais de 2 anos, quando tratamos do tema pecado original, nós fomos bombardeados devido a falarmos a verdade a respeito desse tema, que é seguido cegamente pelos evangélicos, sendo uma doutrina romana. Então, neste canal aqui, nós apresentamos a verdade de forma nua e crua, mesmo que uma grande parte ou a maior parte dos ministros não concorde. Nós vamos apresentar desta maneira o tema. Então eu convido você a ficar conosco, a nos acompanhar durante este trimestre. Todavia, se você achar que isto não irá fazer bem para você e você quer ficar com aquilo que todo mundo fala, então você tem a liberdade, a internet te dá esta liberdade de você ver, ouvir aquilo que você gosta. Mas neste canal nós falaremos a palavra de Deus sem estar presos às normas da denominação, de alguma denominação, certo? Então, quando eu vou desconstruir uma heresia, eu preciso tirar as pequenas lacunas, eu preciso tirar aqui os pequenos pilares, melhor dizendo, das verdades que há no meio desta heresia e separar e mostrar essas verdades também, assim como evidencio as mentiras. Muito bem? Vamos então para um texto que é o texto clássico a respeito de guerra espiritual, que está em Efésios, capítulo 6 e o versículo 12. Ali o apóstolo escreve dizendo: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares
celestiais. Note aí o final do versículo, que ele fala sobre regiões, ele fala sobre território. Ó, onde é esta guerra? Nos lugares celestiais. Vamos analisar este versículo então. Ele fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. O apóstolo está dizendo aqui que a luta do homem não é contra o seu irmão. A luta do homem não é contra aquele que está ao seu lado. Não é por causa das diferenças pessoais, da maneira de crer. Não é por causa dos departamentos. Não é por causa da obra. A luta do homem é uma luta bem maior, uma luta muito mais importante. Ela não é contra a carne, contra o sangue. Ela não é contra o meu irmão. Contra quem ela é? Contra os principados. Principados são demônios. São principados internacionais que atuam sobre os príncipes da terra, sobre grandes regiões. Por exemplo, sobre a União Europeia, sobre a ONU, sobre as grandes concentrações internacionais, atuam estes principados. Mas o apóstolo diz mais, ele diz também a respeito de potestades. Potestades atuam sobre nações, nas suas lideranças nacionais. Os principados atuam coletivamente sobre regiões internacionais, já as potestades atuam em nações individualmente. Paulo diz mais, ele fala a respeito de dominadores ou príncipe das trevas. Estes atuam em regiões de uma nação, influenciando as lideranças. Mas ele fala também a respeito de hostes espirituais. Atuam nos comportamentos, atuam na arte, na música, etc. Atuam em localidades e podem tomar posse de uma pessoa. Somente hostes podem possuir uma pessoa, claro, uma pessoa que não é salva, uma pessoa que não nasceu de novo. Os anjos de Deus, as miríades angelicais, têm hierarquia. O reino de Deus é muito bem organizado. Da mesma maneira, o reino das trevas, o reino de Satanás, também é organizado, também tem uma hierarquia, e é deste assunto que o apóstolo Paulo está falando aqui em Efésios 6 e versículo 12. Eu vou gravar mais alguns vídeos na semana seguinte, falando a respeito aí de território espiritual, sobre a maldição hereditária e também sobre as doutrinas de Kenneth Hagin, por exemplo, que o homem é espírito. Eu vou detalhar isto nos próximos vídeos que sairão aí antes do domingo da escola dominical. Se esses conceitos foram úteis para você, que você possa continuar orando por nós, curtir, deixar seu comentário aí e nos ajudar a levar a palavra de Deus espalhando os nossos vídeos nas suas redes sociais. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.